Belém.com.br, Portal Cultura, Podcop 30 só tem no Belém. Esse é o podcast. Estamos hoje aqui com o Ludovino Lopes, ele que é especialista em mercado de carbono e mudanças climáticas ou impactos climáticos. Tá? Ludovino, eu queria que você se apresentasse um pouco, a partir daí a gente já vai para a primeira pergunta efetiva. Nilson, um prazer estar com você aqui, um prazer também aos nossos espectadores, nossos ouvintes aqui. Meu nome é Ludovino Lopes, eu sou por formação ou de formação jurista, no bom sentido, não é? E estou na área de carbono, mercados de carbono, mudança de clima e áreas afins há 2 décadas mais ou menos, trabalhando com políticas públicas, com governos, com empresas, com a definição de grandes estratégias e programas de fomento, financiamento e de estruturação dos novos ativos ambientais que estamos tratando ao nível da COP30, nesse sentido. Acompanho as COP já desde 1999, então das 29 eu fui em 25. Estou bem próximo do processo das negociações, acompanhei muitas delas ao longo desses últimos anos e também da estrutura dos desafios dos mercados, da regulação, dos novos cenários internacionais nesse campo. Ludovino, crédito de carbono, essa é uma nova moeda, tá? Uhum. E queria que você falasse o que é o crédito de carbono e como nós podemos transformar em valor econômico para Estado e para as empresas, setor privado. Muito bom, Edmilson. Vamos tentar falar desse bicho estranho que chama crédito de carbono, ok? É um bicho assim, novo, vamos dizer, uma espécie nova, em evolução ainda. Ele já está aí há algum tempo, mas ele é uma espécie nova. Muito bom. Em 1992, você teve no Brasil a Eco 92. Rio. E a Eco trouxe um eco, efetivamente, extraordinariamente importante, conectado com a questão da proteção ambiental, mas uma proteção ambiental que é além da proteção no sentido tradicional do bioma, do ecossistema, entendendo isso como uma visão estratégica de sustentabilidade e de desenvolvimento integrado, vamos dizer assim. Tá? Então você sai da visão tradicional do meio ambiente, só propriamente dito, e você agrega um conjunto de princípios para os quais a sua ação política pública, econômica, de impacto também social, você vai começar a desenhar as suas formas de ação sobre o planeta, sobre os ativos e sobre os recursos naturais. Esse processo vem se desenhando de forma estratégica e aí a gente tem em 1997, 98, um pouquinho antes a assinatura da Convenção do Clima, em 97, 98, o primeiro, digamos, quadro legal regulatório que faz com que os mercados de carbono comecem a ser uma realidade. É o protocolo de Kyoto. Data de 97, mas 97, 98 é o protocolo de Kyoto. 6 anos depois da Eco Rio, né? Certo. E aí nasce o protocolo de Kyoto, onde é o primeiro passo estratégico formal para a criação de uma nova moeda. O que você está dizendo, essa nova moeda. E essa nova moeda era o mecanismo de desenvolvimento limpo, que tinha os créditos de carbono atrelados e que eram gerados e gerenciados pela própria Nações Unidas, pelo Executive Board, pela estrutura que estava nas Nações Unidas. Os países não tinham que fazer nada e os desenvolvedores de carbono também tinham que aplicar apenas para aquelas metodologias, e era as Nações Unidas que cunhava essa moeda, que certificava essa moeda naquele primeiro momento. E esse mercado era um mercado bilateral, digamos assim. Você tinha os que compravam e os que vendiam, os que tinham a obrigação de comprar, que eram os países desenvolvidos, os que tinham a capacidade de poder fazer projetos eram os países em desenvolvimento. Isso correu muito bem para o Brasil. O Brasil foi o terceiro maior vendedor de créditos de carbono do planeta Terra. Isso teve um impacto na balança de exportação brasileira lá atrás, para você ter uma noção, com alguns bilhões que entraram no país por conta desse novo
ativo. O Brasil foi o assim. terceiro, quem foi o primeiro? A primeira foi a China, o segundo foi a Índia, o terceiro foi o Brasil. Tá. E que volumes? Que volumes, mais ou menos? Centenas de milhões de toneladas, e você tem ainda um resquício disso, alguma continuidade dos mecanismos de desenvolvimento limpo. Saiu hoje a regulamentação para a transição do MDL, do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, para o novo modelo do artigo 6.2, 6.4 também. Estou vendo, hoje o hectare, ele está... o hectare por tonelada, né? Já vamos lá, Edmilson, tá. já vamos lá. Muito bom. Então, esse ativo, esse novo ativo, ele nasce aí, e aí em 2004, 2005, mais ou menos, você tem o primeiro sistema regulado no mundo, que é o sistema europeu, que criou o ETS, o European Trading Scheme, e logo a seguir que nasce uma coisa que é chamada de mercados voluntários, isto é, como naquela altura a gente só tinha 7% das emissões do mundo sobre o mercado regulado, o sistema europeu, alguém teve a fantástica ideia de criar uma modalidade onde você poderia, no setor privado, através de metodologias e standards criados pelo próprio setor privado, você permitir que aqueles que queriam contribuir para esse mercado ou transacionar nesse mercado, independentemente do seu país ter uma regulação própria ou um mercado estruturado, o pudessem fazer usando esse mecanismo de mercado voluntário. Então, a partir dali, a gente tem duas novas realidades: a do mercado regulado, os países foram adotando cada um deles, e a do mercado voluntário. E o crédito de carbono, como a gente conhece hoje aqui, na maior parte das vezes no Brasil, é esse crédito de carbono voluntário que nasce desses estándares privados. E isso pode se aplicar à conservação de florestas, ao reflorestamento, à restauração, à agricultura, à pecuária, ao transporte, à indústria. Ele é multifacetado. Então, o crédito não é apenas o crédito que vem da conservação de florestas. A gente precisa entender que o crédito de carbono e o mercado de carbono é mais amplo do que apenas a questão de conservação de florestas, embora no Brasil a gente tenha uma concentração bastante significativa, e por isso o Brasil certamente é um player importantíssimo nessa área de soluções baseadas na natureza, na produção de créditos de carbono regulado. Essa estrutura de regulado carbono voluntário, essa estrutura de regulado vem evoluindo ao longo do tempo. De 2004 a 2024, a gente tinha 24% das emissões do mundo sobre mercados regulados. Saiu de 7 para 24. Exatamente. Demorou só 20 anos, tá? Ótimo. Ótimo. E o Brasil, no final do ano passado, se juntou a esse grupo seleto de nações que têm o seu mercado regulado e que vai ser objeto, portanto, agora da implementação nos próximos 4 anos, mais ou menos. Então, esse crédito também, ou essa atividade, Edmilson, no Brasil recentemente, há mais ou menos 3 anos, foi criado um Código Nacional de Atividade Econômica que permite que você, na sua área, ou possa criar uma empresa cujo objeto é produzir carbono. Então o Brasil já tem hoje uma regulação que permite que você considere como um CNAE, um Código Nacional de Atividade Econômica, a produção de carbono, a produção de água, a produção de biodiversidade ou a conservação da biodiversidade e outros elementos importantes. Então, para nós aqui no Brasil, a resposta para você é sim, isso já é uma atividade econômica produtiva, sim, isso já tem um Código Nacional de Atividade Econômica e sim, ele é um ativo transacionável nos mercados financeiros. De forma assim objetiva, Ludovino, o ouro, nós sabemos, né, como é que funciona o valor, né, do ouro estabelecido pela Bolsa, o dólar, as moedas, o crédito de carbono, tá? Ele é mensurado como? Hectare, tonelada? Muito bom. Para você calcular o crédito, você tem que socorrer de metodologias certificadas ou de metodologias reconhecidas. Por quê, Edmilson? Porque você pode até fazer um projeto de carbono, entre aspas, na sua propriedade, mas isso se chama um serviço ambiental, ou um PSA, um pagamento por serviço ambiental. Qual é a diferença entre um PSA e um crédito de carbono voluntário? É que o crédito de carbono voluntário tem uma certidão de nascimento. Ele tem um número serial. Ele só nasce, essa criança só nasce, ou esse bichinho só nasce, quando ele é atribuído um número serial, que é o número que permite que você transacione ele no mercado. Extraordinário. Já estou percebendo
Ludovino, eu quero te pedir aqui, esse tema é extremamente importante, esse arranjo que você está, institucional que você está colocando. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já vamos voltar com o Ludovino Lopes, tá? Para o segundo bloco, ok?